Bom, eu quero aproveitar que o Piperno está aqui hoje conosco, né, para a gente analisar um pouquinho da situação também de Jair Bolsonaro depois das últimas informações que vieram à tona. E aí eu preparei para vocês um compilado aqui das questões que recaem hoje sobre Jair Bolsonaro e, consequentemente, sobre os seus aliados e aqueles que estavam no governo com ele na gestão anterior. Ele responde a 7 investigações ali no Supremo Tribunal Federal, entre eles a que apura um suposto esquema de fraude de cartões de vacina que a gente discutiu por aqui. Então temos a fraude no cartão de vacina, a partir da delação de Mauro Cid, delação que levou também a outras questões que são investigadas e que recaem sobre Jair Bolsonaro, como a tentativa de golpe de Estado, né, e atentado contra o Estado Democrático de Direito, o caso das joias, que virou uma novela também e que segue sob investigação, os atos do 8 de janeiro e de que forma que essa tentativa de golpe tem correlação também com as manifestações que foram registradas no 8 de janeiro e que levaram à destruição de várias partes das sedes dos 3 poderes e à prisão de vários desses manifestantes que estavam ali no local, a gestão da pandemia, o vazamento de inquérito e também suposta interferência na Polícia Federal. São 7 questões que estão hoje envolvidas aqui em torno desta figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com vários de seus ministros e pessoas que atuavam ali no primeiro escalão. Gostaria de saber de vocês, dessas questões aqui, quais te parecem mais, e saiu bem na hora que eu apontei, te parecem mais próximas de um desfecho ou que deveriam gerar mais preocupação para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Alan Gani? Olha só, Evandro, por enquanto, eu não vejo nada muito concreto, uma prova cabal que possa ali o incriminar. Em relação à questão da fraude no cartão de vacinação, o que a gente tem? A gente tem um depoimento do Mauro Cid dizendo que recebeu uma ordem para a fraude. Então, essa acusação do Mauro Cid, ela é grave, tem que ser apurado se ele está mentindo ou não. Não, e a gente precisa lembrar que o Jair Bolsonaro foi indiciado nessa questão. Ou seja, além do depoimento, então, a gente não sabe se a polícia também tem provas suficientes que levaram a tomar essa decisão de indiciar Jair Bolsonaro neste caso. Porque assim, apenas a palavra do Mauro Cid não é suficiente. Tem que ter, né, algum tipo de prova. Ele foi indiciado e agora o Ministério Público vai acatar ou não na condição de acusação de Jair Bolsonaro ou não. Se vai acusá-lo formalmente ou não, e aí ele passa por um processo da justiça. Em relação aos atos do dia 8 de janeiro, eu não consigo enxergar uma ligação do dia 8 de janeiro com a tal minuta. Não consigo ver uma conexão ali, até porque eles planejavam a utilização das Forças Armadas enquanto eles eram governo. Pediram autorização, acertadamente as Forças Armadas falaram: a gente não vai entrar em campo porque não há elementos que comprovem a fraude eleitoral. Portanto, eles queriam usar as Forças Armadas enquanto governo. No dia 8 de janeiro, não houve utilização das Forças Armadas. Então, também não vejo ali, eu vejo uma fragilidade muito grande. O que tem mais ali, e aí é por conta, de novo, condicional, né? Na acusação do Mauro Cid, mas precisa de mais elementos. Onde pode complicar um pouco mais aí a vida de Jair Bolsonaro é na questão da fraude de vacinação. Mas tem que ser investigado, por enquanto estamos ainda no campo está sendo investigado. Especulação. Piperno, vou aproveitar que você voltou, porque ontem não podemos conversar sobre isso. Você vê ligação entre essas duas questões aqui, um suposto planejamento para um golpe à democracia com atos do 8 de janeiro que aconteceram depois? Mas desde sempre. Desde sempre, e a minha suspeita ela é cada vez mais reforçada pelos novos depoimentos, inclusive do general Freire Gomes. Quando ele diz, por exemplo, que ele foi desautorizado pelo presidente quando se cogitou o fim dos acampamentos, dispersar aquele público que montava aqueles acampamentos, e ele teria sido desautorizado pelo presidente da República, é óbvio que isso só reforça a conexão com o 8 de janeiro, ou seja, não vai tirar. Essa turma vai ficar aí porque, afinal de contas, eles vão depois exercer um determinado papel. Congela, guarda, porque, veja, a minha primeira suspeita quando aconteceu aquilo, e eu desde sempre falei isso aqui no 3 em 1, é que eu não entendia o porquê daqueles acampamentos não terem sido
desmobilizados. Aliás, muita gente tentou, inclusive as forças de segurança do Distrito Federal. Agora, à medida em que militares graduados, oficiais de alta patente, chefes militares dão esse testemunho de que os acampamentos não foram desmobilizados por interferência, por ordem do então presidente da República, é evidente que isso reforça o elo com o 8 de janeiro. Piperno, deixa eu te fazer uma pergunta. Se as Forças Armadas disseram não enquanto eles eram governo, qual que seria o benefício? Qual que seria razoável tentar aplicar um golpe no dia 8 de janeiro, enquanto eles não eram mais governo e não tinham mais controle das Forças Armadas, e mesmo se tivessem o controle das Forças Armadas, as Forças Armadas falaram não? Qual é a ligação concreta? A gente viu, a gente testemunhou, segundo os últimos depoimentos, 2 chefes militares falando não e um deles falando sim. Ou seja, não era algo consensual nem entre eles. Agora, imagina, por exemplo, nos vários escalões das Forças Armadas. Tem maluco para tudo. Então, é óbvio que tinha gente torcendo para que aquele ambiente escalasse a ponto de aí sim colocar suas forças na rua. Não seria mais fácil enquanto eles eram governo? Esse é o meu ponto. Eu não sei o nível de facilidade disso, Alan, mas o fato é que também, enquanto eles eram governo, você tinha lá um general que, por motivos que só ele vai poder esclarecer, falou não. Então é óbvio que aquilo também atrapalhou um pouco essa tramóia toda. Agora, está claro, eu acho que é algo absolutamente comprovado de que houve uma urdidura, de que houve uma tentativa. Deixa eu deixar bem claro aqui a minha posição, que eu acho que houve, sim, para mim isso está muito claro, uma tentativa de utilização das Forças Armadas, houve até a minuta, a consulta, tudo isso aconteceu. Agora, eu não consigo ver ligação disso com o 8 de janeiro. Ok, vai lá, Dávila. Bom, vamos olhar, esse retrato... Bota aqui, Vitinho. Eu acho que é importante mostrar isso aí. Isso aí é um retrato da natureza do que eu chamo do populismo e do patrimonialismo. As pessoas que estão no poder, eles acham que o cofre público, que o Estado é, na verdade, um bem privado. E é isso, então a joia não é minha, não é o presidente de Estado, é meu, eu posso fazer o que eu quiser com a joia. Eu tenho poder, posso interferir na Polícia Federal, eu posso... essa inabilidade de entender quais são os limites do poder constitucional de quem exerce o poder. E esse é o grande problema do populismo, de direita, de esquerda, e o que eu chamo regimes antiliberais. Mistura as duas coisas. O Putin acha isso também. O Putin na Rússia, ele senta, faz o que ele quiser, manda a KGB matar o adversário político, né, persegue outro, e não tem o que fazer. Fala que agora você vai ser o candidato da oposição só para fingir que tem alguém aqui, mas eu vou ter 90% dos votos. É uma farsa. Então, é um jeito de degeneração das instituições democráticas. Agora, o que tem, e como eu disse, acho que eu sempre defendo os fatos e evidências. O que tem de fato e evidência aqui, para hoje, criar problema para Jair Bolsonaro é a história da fraude no cartão de vacina. Isso aí não é só o depoimento, mais de 15 pessoas foram indiciadas, aí sim tem algo muito preocupante e que é uma vergonha um presidente da República mandar falsificar um cartão de vacinação. Isso é um absurdo. E para entrar nos Estados Unidos, que era um país que exigia isso. Então, assim, é um absurdo total. Esse ponto, sim. Agora, o resto, a gente precisa ir com cuidado, entender os fatos e não ficar enamorado com as nossas narrativas e tentar encaixar onde é que estão os fatos. Então, eu acho que precisa olhar com calma. São acusações e indícios muito graves e que precisam ser apurados. Porque uma coisa que a gente precisa fazer é desmantelar esse populismo que sempre utiliza da máquina pública para fins pessoais, políticos e de militância partidária. Isso acontece no Brasil em todo lugar.